Olá, alunos! Voltamos para a nossa segunda aula, nosso segundo vídeo, tá? Com o tema Cooperação, respeito à diversidade e mediação de conflitos no ambiente de trabalho, né? A gente trabalhou um pouco no primeiro momento, trabalhamos o tema de cooperação, né? Como a gente trabalha tudo isso dentro do ambiente de trabalho, né? Então, só recapitulando o que a gente trabalhou no primeiro vídeo, foi a cooperação no ambiente de trabalho, né? Como que a gente tem estratégias, né? Como, o que é a cooperação, né? Trouxe esse significado da palavra cooperação segundo a língua portuguesa, tá? E cooperação, a gente sabe que é trabalho em equipe, né? A gente falou que a cooperação é auxiliar, né? É colaborar de alguma forma, né? No caso do ambiente de trabalho, para alguma tarefa que você tenha dentro do ambiente de trabalho, e isso exige muitas estratégias, porque a gente trabalha com pessoas que têm pensamentos diferentes, né? Que estão inseridas em crenças diferentes, né? Religiões, né? Então, dentro do ambiente de trabalho, a gente precisa abordar esses temas porque a gente precisa saber lidar com essas diferenças, né? Então, como vocês vão ver no decorrer dos vídeos, que todos esses assuntos que nós estamos abordando, todos eles têm a sua ligação, né? Eles estão interligados, né? Então, por isso que eu trabalho de forma separada, né? Para entender cada conceito, entender cada parte dessa aula, para depois no fim a gente fazer um aparato geral e fazer essa junção, né? De teorias, essa junção de aulas, né? Essa junção de conceitos, de estratégias, para depois vocês ficarem bem claro na cabecinha de vocês aí sobre esses aspectos e como que a gente trabalha tudo isso no espaço de trabalho de vocês, né? Vocês que já estão inseridos nos espaços de trabalho, tá certo? Então vamos agora falar sobre respeito à diversidade. Seguindo aqui os slides, né? Como já disse para vocês, vai estar disponibilizado para vocês estudarem e acompanhar as aulas depois. O que seria diversidade? Diversidade podemos dizer que é uma palavra nova, né? Mas está na nossa rotina, né? A gente escuta falar isso muito na televisão, né? A gente fala isso, às vezes a gente já deve ter trabalhado isso em algum tema na escola, né? Algum professor, e a gente tem essa diversidade no nosso ambiente de trabalho. Mas primeiro a gente vai trazer esse conceito de diversidade. Como sempre vocês já perceberam nas minhas aulas, eu gosto de tratar das palavras, o significado delas, eu acho que fica mais fácil o entendimento, tá certo? Então a gente vai trabalhar agora o conceito de diversidade segundo a língua portuguesa. Vou ler aqui para vocês. Característica ou estado do que é diverso, não é semelhante. Reunião do que contém vários distintos aspectos. Características ou tipos, pluralidade. Então, segundo a língua portuguesa, a diversidade é algo que não é semelhante. São reuniões de vários e distintos aspectos, né? São coisas diversas, são pessoas diferentes. Isso é a diversidade, segundo a língua portuguesa. É a pluralidade, né? São várias coisas, né? Então, depois que a gente analisou o significado de diversidade, segundo a língua portuguesa, podemos discutir alguns pontos. É uma característica de algo diverso que não é semelhante, então o que a gente estava conversando agora. Cada pessoa é um ser único, né? E ele pode ter características diferentes, né? A gente vive num mundo com diversidade, né? Então, não é algo semelhante, não é algo parecido, né? Então, a diversidade é isso, é uma característica que não é parecida com a outra, tá certo? Reunião do que contém vários e distintos aspectos e características. Então, aqui é uma reunião, uma junção de coisas, de pessoas, de diferentes características, né? Uma pessoa, dependendo de um grupo, né? De pessoas pode ser diferente de outras no seu pensamento, forma de se expressar, né? Dentro do seu trabalho, dentro da sua escola, né? Isso é diversidade, tá? É uma pluralidade. A palavra diversidade descende do termo latino diversitas e é empregada
para se referir à variedade de opções de ideias, objetos, seres ou coisas distintas. Então, o que a gente estava conversando já, né? É uma palavra de origem latina, né? E ela é empregada para referir várias opções, né? Várias opções e ideias, objetos, seres. Então, vários seres, várias ideias, vários objetos, tá? E a gente tinha falado que a diversidade pode ser de objetos, pessoas, de coisas, né? Que existe, que não tem semelhanças, que pode ter diversidade, né? Dentro do mesmo ambiente, isso deve integrar o ambiente, né? Se entregar dentro do ambiente. Há diversos tipos, por exemplo, há diversos tipos de diversidades. O exemplo seria sexual, cultural, étnica, política, né? A gente tem um país hoje que tem muitas culturas. Aqui no Brasil a gente tem muitas culturas, né? A gente tem várias religiões. Então, a gente precisa abordar esse tema dentro do ambiente de trabalho. A gente precisa ser um termo, trabalhar esse termo, e ele tem que se tornar rotina na nossa vida, né? Nós temos pessoas de diversos pensamentos, de diversas culturas. Por exemplo, nós temos a cultura africana, nós temos a cultura da Ásia, a gente tem pessoas de diferentes cores de pele, né? Nós temos temos japoneses, nós temos os pardos, os brancos, os negros. Então a gente tem muitas culturas, né? A gente tem uma diversidade de culturas, de etnias, de políticas, né? Nós temos várias vertentes políticas, então a gente tem que saber aceitar, saber respeitar a opinião das pessoas, saber respeitar essa cultura que às vezes pode parecer pra gente muito diferente e num primeiro momento nos assusta, mas a gente tem que saber respeitar e entender que existe, que isso é benéfico, porque não tem como ser todo mundo igual, ter todo mundo os mesmos pensamentos, ter todo mundo as mesmas religiões, né? Então, é importante a gente entender esses conceitos e saber que o princípio de tudo aqui vai ser o respeito, tá, pessoal? Por isso que a gente vai trabalhar isso, e dentro do ambiente de trabalho, como que a gente tem estratégias também para poder abordar isso e trabalhar de forma tranquila no nosso trabalho, no nosso espaço de trabalho, tá? Separei um slide para vocês com várias figuras abordando a diversidade, tá? Temos negros, pessoas com deficiências também englobam nessa diversidade, né? Nós temos espaços de trabalho hoje que tem os PCDs, que a gente fala, que é a pessoa com deficiência, que trabalham com a gente, né? Está no nosso espaço de trabalho. Pessoas com religiões diferentes, né? Cores diferentes, né? Negro, branco, e também alguns estereótipos, tá? Que a gente vai falar um pouquinho agora no segundo slide. Respeito à diversidade no ambiente de trabalho vai muito além de trazer resultados positivos para a organização. Então a gente não está pensando só em trazer, fazer tarefas e ter objetivos e trazer tudo isso. A diversidade não é só para trazer resultados positivos para a organização, né? O gestor não está pensando em diversidade somente para trazer esses resultados, mas sim a gente está falando de consciência social, né? A gente está falando de respeito, a gente está falando de respeito a pessoas, respeito à sua liberdade política, né? De ter vários segmentos políticos e respeitar a opinião dessas pessoas. Nós estamos falando de respeitar cor de pele, né? A gente sabe como ainda é difícil, como a gente fala assim, não, imagina, não se tem mais preconceito, a gente tem muito preconceito velado, que ainda está escondido em ações, falas, que a gente nem percebe no nosso dia a dia. Então a gente tem que trabalhar isso, respeitar, não ser preconceituoso, trabalhar o preconceito, que isso pode atrapalhar muito uma organização. Então a gente está falando muito agora de um tema que fala de consciência social, né? Respeitar uma religião, né? Às vezes a gente fala assim, a gente sabe que o Brasil, a predominância é a religião católica, né? E a gente tem outras religiões que vai muito contra do que talvez a nossa religião pregue, né? Tô dando um exemplo geral, tá, pessoal? Que a gente sabe que o catolicismo é uma religião que é presente no mundo todo, né? Em alguns países mais ou menos, mas é só pra gente ter um exemplo aqui para trabalhar, para ficar mais fácil para vocês, tá bom? Então a gente, às vezes, dentro do catolicismo, a gente tem
algumas ideias que quando a gente se depara com uma outra religião, a gente fica um pouco assustado de falar assim, mas como é isso? Por que dessa forma, né? Então a gente tem que entender que a gente tem a nossa opinião, a exemplo, nossa religião ou a nossa política, né? Nosso pensamento político, e que a gente tem que saber trabalhar isso e respeitar e saber escutar a religião de outra pessoa, o pensamento político de outra pessoa, respeitar a opção sexual de outra pessoa, né? E a gente também a gente vive num país com muitas culturas, raças e credos, como eu já falei para vocês, a gente trabalhou isso já, um país com orientações sexuais também diferentes, e estereótipos diversos. O que são estereótipos, né? São rótulos, né? A gente rotula as pessoas, né? Que aquilo é bom ou ruim, por exemplo, né? A gente tem um estereótipo de gênero, o homem e a mulher. Às vezes a gente tem muito preconceito achando que tem algumas profissões que as mulheres não possam estar exercendo, né? Então hoje a gente fala muito mais abertamente com isso. A gente sabe que ainda tem muito preconceito de mulheres em alguns espaços de trabalho, mas que isso precisa ser trabalhado, né? Muito bem trabalhado. É que as empresas, as organizações já estão tendo estratégias para trabalhar isso, né? A gente sabe que mulheres e homens podem fazer as mesmas profissões, né? Não tem questão de falar, essa profissão é mais parecida com mulher, essa profissão é mais para homem, né? A gente tinha, por exemplo, a minha profissão, serviço social, assistente social, a gente tem uma grande porcentagem ainda de assistentes sociais somente do gênero feminino, tá? Então hoje não, hoje a gente está mudando isso. Eu, na minha graduação, eu tinha na minha sala de aula, eu tinha colegas homens que estavam estudando para ser assistentes sociais, né? Hoje a gente tem muitos chefes de cozinha, tem muitos cozinheiros, então a gente tem que romper com essas barreiras de preconceito, né? Mesmo rótulos que a gente põe de corpos, né? Um corpo bonito é somente um corpo magro, ou bem trabalhado fisicamente. Não, as pessoas podem ser felizes um pouquinho mais gordinhos, né? Não tem problema, aquilo a gente tem que saber trabalhar o que faz bem pra gente. Se você se sente melhor, mais magro, fazendo exercício físico, ok, a gente tá super entendendo, não vamos te julgar, porque a gente não tá num julgamento para isso. Mas também tem pessoas que se sentem melhor um pouquinho mais gordinhas, por que não, né? A gente só tem que entender que tudo isso não pode afetar o problema de saúde, né, e outras questões, mas que não há diferença, né, por exemplo, exercer tarefas, né? Uma pessoa magra, uma pessoa um pouco acima do peso pode exercer qualquer tarefa, né? Então esses rótulos têm que ser quebrados e a gente tem que ultrapassar essas barreiras mesmo, né? Então assim, dentro do ambiente de trabalho, o que a gente tem estratégia? Eu acho que a única estratégia, pessoal, dentro do ambiente de trabalho e falar de diversidade é o respeito, tá? É o respeito. Eu nem vou prolongar muito, a gente já falou dos conceitos. Eu acho que para a gente finalizar e entender tudo, o que vai fazer entender aqui essa aula é respeitar diferenças, respeitar religiões, respeitar corpos, né? Não discriminar ninguém por cor de pele, por peso, né? Então eu acho que isso é muito importante, é o respeito. A gente tem que saber respeitar, trabalhar em equipe e que todos nós temos habilidades, todos nós somos capazes de exercer funções dentro de uma organização, certo? Espero que tenham gostado da aula, bons estudos e até o próximo vídeo.